Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. No próximo dia 31, nós estaremos celebrando 503 anos da Reforma Protestante. Inclusive, a nossa igreja, durante o mês de novembro, estaremos em festa. Estaremos celebrando o 49º aniversário de organização eclesiástica. Nós teremos para cada domingo a oportunidade de termos mensagens alusivas à Reforma Protestante, que estará completando esse ano 503 anos. Também da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, aqui em Campina Grande. Estaremos recebendo a visita do pastor Walker como um dos oradores no primeiro domingo, no segundo, o pastor Manuel, no terceiro, o pastor Moisés, né? E também o finalzinho, pastor Júnior. Queremos também informar a todos que, embora nós tenhamos eleição no primeiro turno e possivelmente no segundo turno, nos dias de eleição nós vamos suspender os trabalhos pela manhã, para que todos possam ir, né, fazer ou dar o seu voto, né, a quem você vai eleger, quem você vai escolher. Mas às noites nós teremos culto normal, culto divino. Então todos estão cordialmente convidados. Contaremos com a presença da cantora Socorro Teles e também do cantor Juliano louvando a Deus. Será realmente uma festa bonita, todos os domingos do mês de novembro. Olá, como vai? Tudo bem? Você se considera uma pessoa que está preparada para tudo? A morte é um tema que te assusta, que causa pavor? Querendo ou não, o tema da morte assusta muitas pessoas, não é mesmo? Mas o tempo todo ouvimos que nascemos para morrer. Isso não é nenhuma novidade. Cada recém-nascido começa com uma espécie de carreira contra o relógio, cuja meta não é ganhar nada nem receber um prêmio, mas simplesmente deixar de existir. Se isto é uma verdade universal e inevitável, então por que existe tanto temor da morte? Por que ninguém se prepara para ela? Sei lá, né? Ninguém quer morrer, não, né? Nem sei explicar, viu? Como a morte é uma palavra bastante difícil para todo mundo, então acho que ninguém se prepara. Os mais antigos, sim, se preparam. Meu pai se prepara. Não, as pessoas não veem que elas podem sair de casa e podem não voltar. Elas acreditam que elas vão vivendo, vão levando a vida e não pensam no dia que elas vão morrer, não, sei lá, não tem um planejamento também, não pensam nos familiares dela. Até fazer avisar os parentes sobre a doação de órgãos, que eu acho muito importante também. Eu sempre aviso meus parentes que quando eu falecer eu quero doar os órgãos. Eu acho que pessoas conhecem pouco de Deus, né? Que eu acho que quem conhece mais tem pouco medo da morte, porque a gente sabe que daqui a gente não vai levar nada. A morte atemoriza todos nós porque não sabemos o que há por trás dessa tela tão escura para o ser humano. Luto e lágrimas que nos entristecem. Você é uma pessoa que tem medo de tudo? Existe algum assunto que você não gosta de comentar? Pois é, infelizmente hoje vamos falar sobre um tema que talvez você não goste muito de ouvir ou prefere deixar de lado. Esse tema é a morte. Talvez o mais aterrorizante seja o fato de que morrer é uma experiência que se vive em solidão.
Quando isso acontece, ninguém pode ocupar o lugar daquela pessoa que morre, nem sentir por ela as sensações ou dores dos que experimentam a morte. Você que está me ouvindo, eu acredito que se você pudesse escolher e controlar o tempo, você escolheria ficar aqui o máximo possível, não é verdade? A vida de todas as pessoas está cheia de sensações, valores, crenças e mitos. Todo mundo tem uma imagem de si mesmo que deseja não só projetar, mas que os outros a reconheçam. A morte termina com tudo isso, deixando para nós uma sensação de vazio, de deixar de perceber o término de tudo. E você, tem medo de morrer? Por que as pessoas têm medo da morte? Vixe, eu tenho muito medo de morrer. Tem bastante. Não. Às vezes eu tenho medo de morrer assim, deixar meus filhos, meus netos. Eles vão sofrer, né? Então, porque a morte é uma coisa que a pessoa morre e não volta mais, né? Você não vê mais a pessoa, só fica só a saudade, né? E assim, a foto. Então, a dificuldade maior é essa, eu tenho certeza. Eu tenho medo da morte, sim. Eu ainda não sei lidar com a morte, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, eu ainda não tenho muito, não sei como lidar com isso. Ainda tenho medo. A gente não sabe, não tem uma certeza absoluta de nada. Então pode ser que a gente tenha uma vida após a morte, pode ser que não. As pessoas têm medo da morte por causa da incerteza, a insegurança. Para onde ir após a morte? E a Bíblia Sagrada é clara que existe uma vida após a morte. E por isso que nós cremos no Senhor Jesus, porque Ele é a certeza da nossa vida no presente e a nossa vida no futuro. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Muitas pessoas se refugiam na religião, em busca dessa segurança. Outros se refugiam na sua intelectualidade. Mas o fato é que a certeza da vida eterna, da vida pós-morte, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus, tem a vida. Luto e lágrimas que nos entristecem. Queremos continuar com esse assunto depois de uma breve pausa. Então, não sai daí. Medo da morte. Ninguém gosta de falar nesse assunto. Muitos preferem desviar a atenção e o pensamento dessa ideia tão feia, não é verdade? Sempre nos vem à mente a frase daquela mãe que enfrenta o dilema de ver seu filho morrendo de uma enfermidade e tratando de dar consolo para ele e escapar da realidade. Diz, você deve tomar todo o remédio porque ele pode curar o que você está sentindo. O que falar das pessoas que estiveram em estado de coma e retornaram? Como eles encaram a vida? Continuam com medo de morrer? A experiência de quase morte tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Em 2009, a Kiane sofreu um grave acidente de moto. Ela já chegou no hospital em coma. Bom, ela voltou do coma, mas para suportar o tratamento ela passou novamente pelo coma, dessa vez pelo coma induzido. A questão é que essa experiência inesperada transformou a vida da Kiane. E hoje, não só ela vê a vida de um modo diferente, mas também ela mesma. E é por isso que nós vamos conversar para saber como era a Kiane antes de ter estado em coma e a Kiane depois de ter saído do coma. Bem, eu não me aceitava. Não aceitava nada em mim. Eu tinha complexo com o meu nariz, eu tinha complexo com o meu cabelo, eu tinha complexo com a minha altura. Eu não me via assim, bonita. Eu precisava sempre de algum complemento para que isso, para que eu me aceitasse e para que as pessoas também pudessem me aceitar. Só que eu acho que as pessoas nem se importavam tanto, eu acho que o problema era mais eu. As consequências do acidente foram graves. Eu tive fraturas expostas, eu tive traumatismo intracraniano, tive embolia pulmonar, que somente ela poderia ter morrido, e fiquei 4 dias em coma. E no caso, o médico falou assim, a sua filha está sendo um milagre, porque o tanto de coisas que ela quebrou e fraturas expostas, e só embolia ela já teria morrido já. Então foi bem grave mesmo.
O fato de ter ficado à beira da morte transformou completamente a vida de Kiane. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, hoje eu aceito o meu cabelo, eu aceito quem eu sou. Acho que a gente não precisa passar por isso pra gente entender que nós precisamos dar valor naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e aquilo que Deus nos criou. Eu acredito muito em Deus e no caso, quando eu estava na maca, foi o tempo de reflexão. Na minha reflexão, eu percebi como tudo que eu era, tudo que eu tinha, nada daquilo satisfez naquele momento que eu precisava. Não eram minhas roupas de marca, não eram as roupas todas glamourosas, não eram as minhas maquiagens, mas eu percebi como eu não dava valor à minha vida. Kiane voltou à vida com um novo olhar sobre tudo ao seu redor. Nós só temos o hoje, o amanhã ele não existe. Então tudo que tiver à mão você tem que aproveitar, porque aonde a gente vai, tipo, no sentido morte, é algo assim, acabou, entende? Então, antigamente eu não aproveitava tanto a minha família. Eu fazia mais as minhas coisas, eu ficava todo final de semana saindo, etc. Hoje, a família para mim é o bem mais precioso que eu tenho. Então, eu não vejo a hora quando chega as sextas-feiras de ficar com ela, ou daqui a pouco também, né? Mesmo que eu tenha uma vida corrida, mas sentar, conversar com a minha mãe para saber como que foi o dia dela. A minha irmã também, que estuda, que ela tem 10 anos, e quando eu sofri um acidente ela tinha 3 anos. Então todas as vezes ela falava, mãe, cadê a Tatinha? Cadê? E isso me dói, né? Porque eu não podia ver mais elas, né? E então o que eu acho e o que eu passo para as pessoas é que dê valor às pessoas que estão do seu lado. Porque a gente não sabe quando que vai terminar o dia. Pra gente, às vezes, a gente sai de casa pensando que vai voltar e no fim não voltamos mais. Então, dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos, dê valor às pequenas coisas, porque são elas que, quando você está num momento difícil, são elas que estão presentes com você. Voltar à vida, seria isso um mistério? Poderíamos chamar esse retorno um milagre. Por outro lado, nossa sociedade, como indicam as pesquisas, está a todo vapor em busca do prolongamento da vida, ou a imortalidade. É que no fundo, todos nós estamos convencidos de nossa mortalidade e fazemos de tudo para retardar a tão temerosa morte. A cirurgia plástica e os tratamentos alternativos, assim como a tecnologia médica, permitem que algumas pessoas sobrevivam a enfermidades ou envelhecimento. A ideia da morte as assusta e pensar na possibilidade da imortalidade é o que todos preferem. A velhice e essa dificuldade em aceitar o envelhecimento é um dos assuntos que menos tem atenção dos psicólogos hoje em dia, dos estudiosos da psicologia. E ela é tão importante porque quando a pessoa ela passa pela velhice, né, ela pensa em chegar pela velhice e aquilo começa a trazer para ela um sofrimento enorme. Ela, só o fato de pensar, ela vai tentar evitar de qualquer forma a velhice. Ou uma atividade física, ou uma cirurgia plástica, e às vezes chega a ser até uma fobia. E hoje tem até um nome, que é a gerontofobia. É a rejeição à velhice. Isso traz, sim, traz ansiedade, às vezes a pessoa chega até a se isolar, traz baixa autoestima, até ira muitas vezes, né, revolta, porque ela começa agora a ver sinais, daqui a pouco um sinalzinho no rosto que eu não tinha, né? Então, às vezes traz essa revolta, essa ira, o isolamento, tristeza, depressão. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a morte é um dos medos mais comuns de qualquer ser, né, que habita no mundo. Até os animais. Os animais, eles desenvolvem técnicas para escapar de predadores, né? E para sobreviver, evitando a morte. Então é normal, sim, a pessoa ter medo da morte. Até porque ela vem como um fenômeno, assim, ela vem seguido de valores, dependendo do valor sociocultural, da história de vida da pessoa, do que aquela pessoa acredita, as crenças religiosas, né? Do que vai acontecer depois da morte. Nós não sabemos o que é a morte. Conhecemos os seus efeitos nos que partiram desse mundo. Não sabemos o que é a morte porque não sabemos o que é a vida também. Depois de nascer, aprendemos a viver, mas não sabemos a sua essência. E você, recentemente perdeu alguém que amava demais? Muitos de nós temos experimentado esse triste momento de nossas vidas. Eu vi a minha mãe falecer assim nos nossos braços e o meu irmão. E foram todos dois de problema de coração.
Pai, mãe, filho, é uma coisa que, marido, que a gente não espera perder. Perder alguém que amamos é algo que nos marca profundamente. E lidar com isso não é fácil. Essa é Débora Tabossi. Ela perdeu a sua irmã gêmea em um acidente. Quando estávamos com 23 anos de idade, ela, numa manhã, saiu de casa para fazer alguns exames e, retornando, ela pegou um ônibus e desceu num ponto próximo aqui da nossa casa. E eu tinha vindo para almoçar, já estávamos aqui, era perto de meio-dia, e aguardando ela chegar para almoçarmos todos juntos, né? E, de repente, começou uma gritaria aqui na vizinhança, uma vizinha bateu na nossa porta. Corre, corre, a Ruth, o carro pegou a Ruth. Vocês correm que tem que socorrer e tudo. Saí do jeito que a gente estava, eu e meu pai. Nós saí correndo, não sabia nem para onde ir, os vizinhos orientando. E aquela movimentação de gente para todo lugar aqui no bairro. E correndo, eu imaginei que ela tivesse bastante machucada. Escutei o barulho do resgate do Corpo de Bombeiros. E pensei, não, será que é para ela, né? Talvez, não sei. Quando eu cheguei perto, o Corpo de Bombeiros já fazendo os primeiros socorros, os procedimentos, não deixou a gente chegar perto, mas ela já tinha morrido ali mesmo no local. Apesar da saudade, Débora lida bem com a morte da irmã. Mas para algumas pessoas é ainda mais difícil lidar com o sofrimento causado pela morte. O luto existe em várias fases. E inicialmente a primeira fase é a fase da negação. Quando eu passo por essa fase da negação, a pessoa nega que aquela pessoa tão querida, tão amada esteja morta. Então, os pais esperam o filho chegar em casa. A esposa coloca o prato do jantar na mesa para o marido falecido. Então ela nega, ela não aceita, né? Aí depois tem outras fases, que é a fase da raiva, da depressão, a fase da barganha, negociação e por último a fase da aceitação. Nessa fase da aceitação, a pessoa passa a aceitar que aquela pessoa amada esteja morta, né? E essas fases, ela não tem uma ordem cronológica, ela pode ir e vir, voltar a acontecer, de repente eu já aceitei, mas daqui a pouco eu volto a negar. E não tem um prazo. Às vezes a pessoa demora 6 meses, às vezes em 2 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, e a pessoa ainda não aceitou a morte. Realmente, não é fácil aceitar a ideia de perder alguém que amamos, principalmente se essa pessoa é a única que sempre esteve ao nosso lado. O consolo é saber que Deus consola os nossos corações e cuida dos que amamos. Luto e lágrimas que nos entristecem. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira e vai ser logo depois do intervalo. Então, continue aí. Olá, gente boa! Que o nosso Senhor, o autor da vida, o dono da paz, é bom ter paz. Fala sério. Derrame essa paz no seu coração. A paz de Jesus, a paz de Deus que excede a compreensão. Você está numa situação terrível, mas o Deus vivo te dá paz. Que essa paz seja derramada sobre você. Amém? E aí derrame sobre quem você ama. Finados, lembranças, saudade, luto, lágrimas. Dói demais perder alguém. Dói não? Só quem já passou, quem sabe, não é assim que a gente fala? Aliás, dores são assim. Ninguém sabe o quanto dói. Só quem sabe é quem está sofrendo a dor. A outra coisa é que quem passou dor semelhante entende um pouco, mas o luto é uma dor muito pessoal.
O luto é uma dor que a gente não tem como explicar. Não é assim? Que mistura tudo. Você sabe, a morte é inevitável. Todo mundo está na fila da morte. Ninguém sabe o número da sua senha, nem você, nem eu. Qualquer hora dessa, o Eterno manda chamar. Chamou, tem que comparecer diante dele. Por isso que a Bíblia diz, se você ouvir a voz de Jesus hoje, não endureça seu coração, não. Reconcilia com Deus, reconcilia com Cristo. Volta para Deus agora mesmo. Prepara-te para a eternidade. Enquanto a gente não está resolvida essa situação, a gente vai vivendo, a gente tem essas perdas. E a gente lida com a morte de uma maneira assim estranha às vezes, não é não? Se a pessoa morre com mais de 95 anos, a gente diz assim, estava na hora, né, pastor Jeremias? Mas se a pessoa morre com 17, 20 anos, a gente também diz assim, tinha a vida toda pela frente. Bem, qualquer idade que a gente perde alguém amado, a gente sofre muito. E o luto, gente, ele tem uma sequência que a gente não sabe quanto tempo ele dura. Primeiro é que a gente sente aquele choque. Foi aqui em casa, foi comigo. Depois a gente tem aquela situação que chora de saudade, sente tristeza, o tempo passa, parece que não cura. As pessoas dizem, está chorando até hoje. Depois tem aquele conflito dentro da gente. É aniversário de alguém, mas fulano morreu, comemora, não comemora. Não esqueça, celebre a vida e chore suas dores. Vamos ler um versículo pequenininho na Bíblia? Vamos lá, me acompanhe. João 11:35. Jesus chorou. É chamado o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou sabendo que dentro de, no máximo, 30 segundos, 1 minuto, iria ressuscitar seu amigo Lázaro. Aprendamos com Nosso Senhor. Quando morre alguém que a gente ama, chore. Seu amigo Lázaro morreu. Chore sua saudade. Lave sua dor com lágrimas e tenha esperança. Quando seus amigos perderem alguém, chore com eles. Jesus está chorando com Marta e Maria, irmãs de Lázaro e seus amigos. O poder da ressurreição vem aí, mas a saudade está aqui. Então tem esse ciclo, morrer, chorar, sentir saudades, consolar-se, abrir de novo as feridas, alegrar. As pessoas criticam que você não devia alegrar, porque fulano morreu, mas você precisa celebrar a vida, porque Deus manda celebrar a vida. Aí você sente dor no coração, o tempo passa, parece que não cura, você não quer mais chorar na frente do povo, porque o povo acha que você está demorando demais. É tenso. E depois você fica revoltado com Deus, por que aconteceu isso aqui em casa? E depois pode entrar aquela tristeza, um pouco de depressão, não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém, não quero conversar com ninguém. Se você estiver vivendo uma dessas fases, eu oro para que o Senhor te dê forças. No dia de finados, as dores todas abrem, as saudades abrem. Quando você se consola, aí você sente aquela saudade sem dor. Aí você recomeça a sua história, recomeça a sua vida. Se você ficou viúvo ou viúva, você pode se abrir para amar de novo. Você pode agora lembrar que seus filhos, se você tem filhos, estão aí, precisam do pai ou da mãe. Se você perdeu um filho e teve só um filho, o Senhor te confortar, te abençoar, porque Deus sabe o que é ver um filho único morrer, que Jesus, um unigênito, morreu na cruz pelos nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste?
mas o Senhor o ressuscitou e ele está vivo. Mas naquela hora, Deus entendia bem a dor do seu coração. Se você perdeu um filho ou uma filha e tem outros filhos, não diga que sua vida acabou. Que o Senhor te console, é consolar. Não é que você tem mais filhos e que conta os que estão. Não. Filhos são para sempre. Filhos são, toda vida a gente vai ser pai. Toda vida. E é claro, pai e mãe nunca sonhou em enterrar filho. Na caminhada da morte, da vida e da morte, o que a gente gostaria é de encerrar a vida idoso, como diz a Bíblia, farto em dias, vendo as gerações abençoadas, seguindo ao Senhor e descansar depois de servir ao Senhor com alegria por muitos e muitos e muitos anos. E eu, pessoalmente, queria morrer sem essas doenças. Queria morrer sem Alzheimer, sem diabetes, sem câncer, mas é o Eterno que tem o controle da história. Enquanto isso, sigamos cuidando da saúde, fazendo o melhor que a gente pode e aguardando no Senhor. Jesus chorou. Chore suas dores e lave sua alma com esperança. Aceite alguém consolar você. Leia um bom livro. Converse com alguém, escute uma mensagem, vá a um culto. Peça a alguém que ore em seu favor. Não deixe sua alma azedar. Não se esqueça, quando você põe sua vida na medida da dor, você não é o que mais sofre. Tem sempre alguém sofrendo mais do que você. Você pode ser alguém que consola. E conte com a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Fale com Ele, Espírito Santo, console minha vida. Abra sua Bíblia, leia aí no Salmo 27, leia o Salmo 46, leia o Salmo 118 e ponha sua vida nas mãos de Jesus. Dói mesmo. O Senhor sabe que essa saudade dói. Mas Ele está perto e Ele vai ajudar você a consolar seu coração. E nós vamos apoiar você agora mesmo, orando por sua preciosa vida. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque essa promessa é fiel. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Abençoa agora meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que está sofrendo, está junto comigo nessa oração. Pode ser uma saudade antiga, pode ser uma saudade de ontem, pode ser uma saudade de agora mesmo. Que o Senhor derrame sobre ele suas santas consolações. Envie socorro para ele através da família, através da sua igreja, através dos amigos, através de estranhos, através de tua santa palavra. Permite que ele possa restaurar sua alma, recomeçar sua caminhada. Eu oro assim, no santo nome de Jesus. Amém. Um abraço, hein? Que o Senhor te abençoe e enxugue suas lágrimas. Um abraço. Até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por